Olá, queridos irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para estudar lições para a vida cristã, né? Esse quadro que nós estamos estudando das lições dos milagres de Jesus. Temos o prazer de estar aqui com a nossa irmã Marinice. É um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar participando dessa lição, juntamente com vocês. E Deus possa nos iluminar, possamos ter mais sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Mais uma vez também, nosso pastor Donizete. Olá, queridos. A graça e a paz de Deus estejam com todos. É uma satisfação ter essa oportunidade de estar aqui mais uma vez juntos. Mais uma vez, né? A ilustre presença do nosso pastor responsável pelo projeto Avisa, Valdemir. Olá, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com nossos irmãos para estudarmos esse momento, né, da lição. Eu queria aproveitar esse momento também, novamente, para estar convidando os irmãos para o congresso. Nós vamos ter no Projeto Avisa em novembro, né, no dia 15 de novembro, 15, 16, 17. Lembrando que 15 de novembro é um feriado, né, que é na sexta-feira. Então, são sexta, sábado e domingo. O congresso vai ter como tema Mente, o centro da batalha. Na verdade, o intuito do congresso era falar sobre a vitória sobre o pecado. Mas como eu convidei a doutora Célia Querubim, que é psicóloga, ela falou, não, então em vez de nós entrarmos na teologia, vamos entrar na vitória do pecado dentro da mente. Como ocorre essa vitória dentro da mente? E é um assunto, assim, brilhante, eu acho que todos deviam aproveitar a oportunidade. Então faça sua inscrição, nós vamos receber em torno de 40 pessoas, mais ou menos, que vão fazer na minha casa, em ponto de casa com as barracas. Então, faça sua inscrição e vamos participar do congresso. E também, mais uma vez, a presença da nossa irmã Esther. É muito bom estar aqui novamente. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite. E quero também, nesse momento, aproveitar e mandar saudações para nossos irmãos lá de Fortaleza. Vamos, antes de começar o estudo da nossa lição, fazer uma oração? Nossa irmã Mari, dirige a oração para nós. Pai querido que habita mais aos céus, nós estamos agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que nos tem concedido até o presente momento e de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua palavra e que o Senhor possa nos iluminar, nos dar sabedoria dos altos céus e aos que vão ouvir também, que o Senhor possa iluminar a mente de cada um e que eles também possam fazer um concerto contigo antes de ser tarde. Dá-me sabedoria dos altos céus e o poder do Teu Espírito Santo. Perdoe todos os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana tem por título Cura do Filho Mudo, parte 2. Então, na semana passada, só para deixar uma introdução aqui, nós estudamos a cura do filho mudo, né? Que vem falando para nós sobre um milagre de Jesus, de quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele desce no Monte da Transfiguração, encontra alguns dos seus discípulos ali, triste, né, sendo humilhado pelas pessoas, porque eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Então, Jesus ali, ele conversa com o pai daquele menino, vê a fé daquele pai, e aquele pai diz para Jesus ajudar na incredulidade dele. E Jesus se comove daquele pai, então faz um milagre naquele menino. E nós vamos ver a continuação dessa história, dessa lição, como que foi, né, para Jesus expulsar o demônio, se foi com sofrimento ou se foi fácil. O verso áureo dessa lição diz assim: Jesus volta-se para o sofredor e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A gente vê que foi um conflito muito sério, porque os discípulos, eles tinham sido enviados para fazer vários milagres, como a gente viu semana passada, voltaram até eufóricos, eles tinham expulsado demônios, estavam tudo contentes, e agora se depararam com uma situação que eles não conseguiram. Mas nesse verso áureo, que eu achei bonito, foi que Jesus deu uma ordem a Satanás, né? A esse espírito imundo: sai dele e não volte mais. Então a gente vê que Jesus fez uma obra completa. Ele libertou o menino do sofrimento que ele estava vivendo e já deu uma ordem para Satanás: você não volta mais nele. E a gente sabe que Satanás não tem como não obedecer uma ordem de Jesus. Aquilo que nós vimos dizendo na lição passada, né? Satanás quis mostrar que ele era o príncipe desse mundo, Jesus mostrou que ele era Deus. Isso. Satanás foi ousado na semana passada, né? Foi ousado, né? Ele estava ali perante o príncipe do universo, vamos dizer assim, né? Perante Cristo, e mesmo assim ainda derrubou o menino no chão, fez o menino se bater, né? Soltou gritos. Então, assim, ele foi muito ousado. E Jesus mostrou quem era, né? O Redentor do universo. Ele falou: sai dele e não entre mais. E no começo da lição vem dizendo que Jesus expulsou o demônio ali e o demônio saiu.
Mas como que o menino ficou? Como morto, né? Vivendo essa experiência aqui no Desejar Todas as Nações, passando 28, bem falando sobre isso, né? Quando Jesus ordenou que o Espírito saísse dele, o Espírito nosso saísse dele, ele ficou como morto. E as pessoas ali que estavam no volta, achou mesmo pequenininho. Tinha morrido. Veja que, né, a situação que estava. Né? Imagina na cabeça do pai, né? Ele vê o filho debatendo ali e todo se machucando, e Jesus ordena para que o demônio saísse, e o filho para de se debater, e as pessoas começam a exclamar ali, né? Ele está morto. Um murmúrio surge, está morto. O que será que passou na cabeça desse pai? E ali foi uma luta. Vendo aqui, ela me falando, né, outros um grito, há uma angustiosa luta. Não foi fácil. Não foi, né? Como o meu irmão comentou no começo, né? Como que foi, né, que aconteceu. Foi uma luta ali. Né? Então, quando aconteceu isso, que o Espírito Santo me deu, estava como corpo. E a gente vê ali também, nessa experiência, que Satanás, ele quer usar você como servo dele. Mas se você desistir, ele vai tentar tirar sua vida. Vai. Então, quando Jesus deu a ordem, ele pensou, né, estou derrotado, ele tentou sair e levar a vida do menino junto. Mas é claro que ele não pôde, né, porque o príncipe da vida estava ali ao lado dele. Outra parte que eu achei interessante aqui também, fala que a multidão pasmou diante da majestade de Deus. Né? E outra partezinha que eu achei importante também, que é, ao passo que os escribas derrotados e humilhados afastam-se de mal. Gente, as pessoas não ficaram, aquelas pessoas que eram contra os trabalhos de Jesus, não ficaram felizes com aquele milagre que Jesus tinha operado. Se afastaram, saíram dali de mal. Mas teve alguém que ficou feliz com o milagre, né? Imagina. Diz assim, pai e filho louvam o nome do seu libertador. A multidão pasma da majestade de Deus. Então, assim, o pai e o filho louvou o nome de Jesus ali, seu libertador. Imagina para aquele pai, depois de todos aqueles anos, daquela angústia, ver o seu filho liberto. E uma coisa triste ali que dá para entender também é assim, aqueles escribas e fariseus, eles estavam defendendo a sua religião. Eles achavam que Jesus era um impostor, apontavam que Jesus era um impostor. Mas veja o que a falta de Deus no coração faz. Ao invés de ficar contente, né, independente de Jesus ser de outra religião, ficar contente pela libertação de uma escravidão ali, de um demônio possuindo a vida daquele jovem, destruindo a vida daquele jovem, daquela família, eles não ficaram contentes, saíram ainda bravo, né? Então veja o que a cegueira, né? O que a doutrina, muitas vezes a doutrina falsa faz. A doutrina cega tanto a pessoa, que mesmo diante de uma libertação, que os outros ficaram assim, glorificaram a Deus, né? Viram uma obra muito bonita, mesmo assim, eles endureceram o coração e ainda saíram com raiva de Jesus. Uma coisa assim. Por isso que a doutrina, a mesma doutrina que nos encaminha a Cristo, a doutrina, quando é falsa, ela fecha o coração da pessoa, a ponto da pessoa não perceber, não deu valor ao milagre, ficou ainda irado com o trabalho que Cristo fez. Que coisa absurda. É tranquilidade isso aí, né? Exatamente, né? A gente vê na continuação aqui do texto, no próprio livro do Vegetado, vem falando que a mesma coisa que aquele algo que o pai pediu para Cristo ali, são muitas vezes que as pessoas pedem. Né? Chegou ao ponto que ele fala, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude. Então, aqui ela vem falando que é a mesma coisa. Ó, quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido esta cifra. Então, a gente ela vem contando, né? Nessa experiência, quantas pessoas fazem a mesma coisa. Suplica, né? Pede a Jesus, faça alguma coisa que ajude. Sim, a pessoa não precisa se desesperar. Se a pessoa tem um defeito de caráter, que ela luta para vencer aquele defeito, né? Quantas vezes você promete a Deus, não vou cometer esse erro, você cai no mesmo erro. Então a gente não tem que se desesperar. Essa experiência aqui é para mostrar que você tem um defeito de caráter, você está lutando contra, o que você precisa é falar exatamente isso para Cristo. Senhor, ajuda na minha incredulidade, ajuda a vencer isso. E a pergunta é, será que Jesus pode fazer isso? Com certeza. Aqui é o finalzinho da nota que fala, Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo o mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. A gente vem estudando, né, nas lições anteriores, como eu sempre gosto de estar comentando, casos que aparentemente estavam perdidos. Né? Mas Jesus foi lá e viu o coração, viu o sentimento das pessoas. E nesse caso foi a mesma coisa. Jesus viu ali, né, o sofrimento do pai, daquele menino que estava endemoniado. Então,
É o que fala aqui, né? Deus providenciou em Cristo meios. Não importa a situação que a pessoa esteja, não importa no fundo do poço que esteja. Se ele recorrer a Cristo, com certeza Deus vai abençoar. Foi o caso ali, ele devolveu o menino ao pai totalmente restaurado. Né? O menino já com outro semblante, totalmente restaurado. É o que ele pode fazer também com a nossa vida. Né? No caso daquele pai ali, ele já não acreditava mais por quê? Ele já tinha tentado muitos recursos, né? Tinha tentado muitos recursos e não tinha conseguido êxito em nenhum. Aí ele chegou já adiante de Jesus ali, falou, se tu podes, trazendo essa dúvida ali, para nós também agora, né, na nossa época, né? Fala que aonde nós vamos recorrer? Ele perguntou, Jesus viu que ele estava com dúvida e Jesus falou, tudo pode se tu crer. Ele pediu para Jesus dar fé para ele. Né? E aqui nessa notinha da terceira, vem falando que muitos hoje em dia também têm essa falta de fé. Mas a quem tem de recorrer quando a gente está nessa situação? Também a Cristo. Né? O interessante que me pega nessa lição, né, os milagres de Jesus, até aqui, é a questão da fé. Porque nós vemos na lição, algumas lições passadas da mulher, Jesus diz assim, a tua fé te curou. Então Jesus poderia ter dito assim para ela que outras coisas curaram ela. Foi porque você veio até aqui, porque você não desistiu, por isso que você está curado. Jesus disse para ela, a tua fé te curou. Jesus disse para esse pai, tudo é possível a quem faz? Não, aquele que crê. Então Deus mostra para nós que nós devemos ter fé. O que nós devemos é ter fé em Cristo. E Ele vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Porque a partir do momento que nós temos fé em Cristo, aquela mulher teve tanta fé em Cristo que aquela fé moveu ela até Ele, levou ela até Ele. Esse pai teve tanta fé em Cristo que fez ele ir até o Salvador e pedir ajuda. Então, assim, nós devemos ter fé. Porque ao não termos fé, nós vamos até Jesus. Não tem como eu, sem fé, querer chegar a Jesus. Exatamente. A questão, muitas vezes, nós olhamos para nós. E nós toca o nosso objetivo, olhar para quem? Para Cristo. É isso que pede de nós, que nós olhamos para Ele. E se nós não tivermos fé, tem que ser igual aquele pai que fez no passado. Ele falou o quê? Acrescenta essa fé, né? Me ajuda na minha pouca fé. Então, ficando aqui nessa nota da terceira pergunta, né? Nós não devemos olhar para nós, mas olhar para Cristo. Então, tem que correr a Ele. Na lição passada, nós comentamos da importância da comunhão. Que Cristo tinha passado aquela noite no Monte de Transfiguração, em comunhão com Deus, e saiu daquela situação e já encontrou um problema, e estava forte para enfrentar o problema. Que é o que ele quis dar uma lição para nós disso, que nós temos que manter comunhão com Deus, porque a gente não sabe o que nos espera no próximo dia. Né? Logo de manhã, diz assim. Então, o que nós vamos enfrentar? Por isso a importância de mantermos comunhão com Deus, a importância da oração, a importância da devoção, dos cultos familiares, né? Manter essa comunhão com Deus. Mas aqui o que eu queria trazer o outro lado do aspecto aqui por que os discípulos não conseguiram? O que aconteceu ali? Que os discípulos tinham expulsado demônios, nesse caso não conseguiram. Então, quando a gente estuda o desejado ali, na sequência da lição, a gente vê que Jesus tinha chamado os 3 discípulos para ir para o Monte da Transfiguração. E os outros 9 ficaram enciumados. Eles saíram dali com ciúmes, tá? E isso atrapalhou o trabalho deles. Então, a gente vê que ciúmes, né, inveja, são más suspeitas. Por que ele está fazendo isso? Está fazendo isso por interesse. Essas más suspeitas, elas enfraquecem a nossa fé. E aí a gente vai muitas vezes cair em situações que precisa ter fé e a gente está enfraquecido. Foi o que aconteceu com eles. Eles tinham feito vários milagres, eles tinham curado pessoas, vários milagres que eles fizeram. Depois tiveram esse episódio que Jesus chamou os 3 para ir com eles ficaram enciumados, com essas más suspeitas, tudo. E quando saíram dali, já depararam com o problema. E como que eles estavam? Fracos. Despreparados para enfrentar o problema. Então, por isso que nós temos que vigiar, né? Porque, assim, ciúmes pode bater, qualquer tentação pode bater em nós, né? Então, o irmão faz uma coisa, a tentação vem em mim. O que eu tenho que fazer com ela? Resistir. A minha missão é expulsar em Cristo e afastar. Se bate um pensamento, eu estou fazendo com mais... Opa! Isso não vem de Deus. Quer dizer, Paulo faria ter que julgar os espíritos. Quer dizer, vem da mente aquilo. A tentação vem da mente, todos nós somos tentados, Cristo foi tentado. Então, nós somos tentados, mas nós temos que fazer o quê? Lutar contra isso. Quer dizer, se apegar na mão de Jesus e falar, não. Se Jesus chamou eles, a gente tinha que ser eles. E afastar aquilo.
Então, a gente não deixar, quando a gente remoe ciúmes, más suspeitas, ou inveja mesmo, né? Quando a gente fica remoendo esse defeito de caráter, nós enfraquecemos, e como a gente colocou na outra lição, Satanás está bramando como um leão, ele fica nos observando para dar o bote no momento certo. E deu o bote nos ensina no momento certo. Porque aí apareceu aquele problema, que era um demônio ali, porque era o próprio Satanás que estava ali, e ele estava fraco, não conseguiu. E por não conseguir, foram humilhados, as pessoas chegou lá, humilhou eles, passaram por toda essa situação. Olha o problema de não vigiar. O que mostra pra gente, pra nós, né, é que aqueles discípulos que ficaram com inveja não conseguiram passar pelo problema. E os 3 que subiram com Jesus voltaram transformados. Voltaram com uma comunhão assim muito, bem grande com Deus e com uma vida, um passo da santificação, no degrau da santificação, um degrau acima. Aqueles que ficaram lá, né? Então mostra para nós que quando nós remoemos, igual o pastor disse, quando nós ficamos remoendo, só faz mal para nós. Só para nós. Porque o outro, ele está em comunhão com Deus, ele está seguindo adiante, ele está subindo da escada e eu estou aqui remoendo esse defeito. Com certeza. Interessante a gente analisar aqui na continuação, depois de tudo isso ter acontecido, né, toda a primeira decepção desse discípulo não conseguiram expulsar o demônio, aí vem em seguida Jesus ali fazendo essa obra maravilhosa, né, e devolvendo ao Pai, né, aquele jovem perfeito, né, a gente imagina a alegria deles ali, e quando eles estavam a sós, os discípulos perguntou para Jesus, né, o que nós não conseguimos fazer? Aí tomou o dever, ficou ali, né, nesse decorrer, como que estava a situação desses discípulos. Então, aqui vem falando nessa pergunta 6, na notinha aqui vem explicando, né, os 9 discípulos estavam ainda ponderando no duro fracasso que eles sobrevieram. E ao verem-se mais uma vez a sós com Jesus, perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? Qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Jesus falou que só se expulsava por jejum e oração. Por que exatamente que Jesus pegou esse ponto? Porque como o pastor colocou antes ali, né? Eles estavam desligados, eles estavam afastados. Então, somente por jejum e oração, eles iriam estar vigiando. Vem um motivo que eles falam também, além de só por isso que eu saio com jejum e oração, é o que já te menciona, por causa do vossa pouca fé. Por que da pouca fé dele? Como nosso irmão pastor aqui explicou, né? Eles tinham feito milagres lá nos discípulos. Mas nessa ocasião, essa situação dos ciúmes levou eles a não ter essa fé necessária para expulsar esse demônio. É assim, a gente tem que pensar assim, quais são os pilares que mantêm a nossa fé. Então, a gente falou consagração, né? Manter comunhão com Deus, se afastar de pensamentos de ciúmes, né? De tudo, ficar remoendo, ficar murmurando. Então, afastar tudo isso da nossa vida. E também o trabalho com o jejum, né? Que ele falou, não se expulsa da oração do jejum, só se expulsa do jejum. E também o trabalho missionário, né? Porque fala no Espírito de Profecia, não desejado, ainda também, que quando eles saíram para o trabalho, agora, eles saíram com ciúmes e eles já não estavam mais dando a mesma atenção ao trabalho. Porque assim, qual é a nossa missão? A nossa missão é ir ajudar outras pessoas. E aí eles já não estavam mais com aquele amor de ajudar e salvar as pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa está orando, está lendo, está jejuando, está se consagrando nesse sentido, mas o trabalho missionário tem que ser feito com amor, não por obrigação, né? Mas fazer com amor por salvar as pessoas, a pessoa está deixando isso de lado. Então, são pilares que mantêm a nossa fé viva. O trabalho missionário, a oração, a jejum, a comunhão com Deus e se afastar dos maus pensamentos. Isso aqui não Cristo. Que fala que a incredulidade deles, né? A sua incredulidade que lhes vedava ter mais profunda simpatia com Cristo e a desatenção com os que olhavam a sagrada obra e a eles confiavam, tinham causado o fracasso no conflito com os poderes das trevas. Então, a incredulidade deles, né? E a desatenção. E a desatenção. Esse é um ponto importante, né? A desatenção com que olhavam a sagrada obra e confiada. Muitas vezes nós temos uma obra confiada por Deus a nós e nós olhamos com desatenção. Atenção devida, né? Desatenção não tem atenção devida. Às vezes é chamado para fazer uma obra e a gente fala, não, essa não é para mim.
Isso não é eu. Eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Mas se você for chamado, se eu for chamado, é porque Deus vai me capacitar, né? Então, quando a gente é chamado, a gente tem que, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me capacita, porque nós somos falhos, né? Ou vai fazer de qualquer jeito, né? Vai empurrando com a barriga. Ah, eu tenho que pregar, mas eu não preciso estudar, não. É tranquilo, dá pra fazer. Né? Eu tenho que me preparar de última hora, assim. Desatenção com a obra de Deus, né? A gente gosta disso. A gente cobra Deus, a gente tem que ser diligente. Diligente é ser rápido, fazer bem feito, esforçado. Então, se você é chamado para pregar, você tem que dar o melhor na pregação e Deus vai completar a obra. Se você é chamado a fazer evangelização, fazer cursos bíblicos, ajudar os pobres, fazer qualquer trabalho, um trabalho de podcast, qualquer trabalho que você vai fazer, a gente tem que dar o melhor nosso. É o que vem dizendo aqui no final, né? Fé que leva a esperar com inteira confiança nele, Jesus, consagrando-se sem reservas a sua obra. É isso. Exatamente. E ali, o que precisava para aqueles discípulos, o que precisa para nós hoje. Um pouquinho antes do que o nós promotor ali, aqui fala, devia esvaziar-se de si mesmo e encher-se com o Espírito e poder de Deus. É o que faltou para os discípulos, né? Muitas vezes falta para nós também. Exatamente, né? Porque a lição que nós estamos dando aqui, como diz Paulo, né? Ela é para nós hoje também, para o nosso ensino hoje, né? Então, nós temos que pegar todas essas experiências que eu estou com eles e trazer para o nosso dia de hoje. Então, muitas vezes, nós precisamos fasear com nós mesmos, né? E confiar em Cristo, entregar nossa vida a Cristo, né, como fala aqui, e encher-se com o Espírito Santo. Precisa com nós. E a gente viu aqui que a fé deles fracassou aqui um pouco, né? Nesse momento. E um pedacinho da nota também diz assim, ó. Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação nas palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Então, o que robustece a nossa fé? É a meditação e oração. Quando Jesus chamou os 3 discípulos para subir com ele no monte, o que eles deviam ter feito? Aqueles que ficaram, deveriam ter ficado fazendo isso, meditando e orando, né? Se eles tivessem feito isso, a fé deles tinha sido fortalecida. Um interessante ponto aqui, né, a gente frisar essa fé que Jesus falou, ele ilustrou com o quê? Com o grão de mostarda. Mas antes de chegar no grão de mostarda, só pegando mais uma deninha que ela colocou aqui, eles ficaram murmurando com agravos pessoais, né? Então, o que é agravo pessoal? A pessoa fica assim, por que não chamou eu? Nossa, deixou de lado, né? Por que não fez isso? Então, a pessoa fica se lamentando, se murmurando, né? Eles são privilegiados, né? Por que fizeram isso? Então, assim, a gente tem que entender que Deus chama cada um para uma determinada obra, nos usa também, e tem até tem um pensamento que fala que Deus não faz diferença entre as pessoas, Deus faz diferença sim. Ele não faz diferença de ser rico, pobre, capaz, né? Mas Deus faz diferença daquele que se dedica. Tá? Aquele que se dedica completamente à obra é diferente para Deus. Tá? Então, o que nós precisamos? Precisamos dedicar, nos consagrar. Se eu não sou chamado para um trabalho, por exemplo, não chamou eu para um trabalho, eu devo me dedicar ao outro lado e fazer outro trabalho. Então, eu tenho que procurar avançar. Às vezes uma pessoa vem, melhor colocar isso aqui no teu lugar. Tá bom, não tem problema. Eu vou avançar para o lugar. E não ficar murmurando, por que tirou eu? Isso aqui. Não, vamos avançar para o trabalho. Às vezes Deus providencia que alguém pegue seu lugar, justamente porque quer levar você para outro trabalho maior, onde Deus vem que você tem mais preparado para aquilo. E interessante, né, que o pastor Donizete diz que a nossa fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Foi a representação usada por Jesus. E ele disse assim, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, qual que é o tamanho do grão de mostarda? É pequeno, né? Nós moveremos montanhas. Mas eu acredito que Jesus disse no sentido figurado. Aqui. Não foi no sentido literal. O que ele quis dizer é assim, se nós tivermos fé, por menor que seja, nós vamos conseguir fazer esse milagre. Ele quis mostrar para os discípulos que a fé deles estava tão pequena que não era de tamanho nenhum de mostarda. O importante é a fé, né? Não importa a dificuldade que você vai enfrentar, o problema que você vai enfrentar, mas se você tiver essa fé em Cristo, a fé, eu também entendo, pegando outro lado, a fé que ele usou, por que ele usou o grão de mostarda? Que é pequenininho. Mas o grão de mostarda, para se desenvolver, ele precisa
dos mesmos nutrientes que qualquer outra semente bem maior. Então, o problema não está no tamanho da semente, mas dos nutrientes. E quais são os nutrientes? Né? Então, o grãozinho de mostarda vai para a terra ali, pega a água, pega os minerais e vai desenvolvendo, e se desenvolve igualzinho uma árvore gigantesca. Então, não importa o tamanho da nossa fé, o que nós precisamos de usar? A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, a dedicação ao trabalho. Então, todas aquelas ferramentas, Deus ainda para nós, alimentismo, Deus orienta a alimentação saudável, totalmente mais lúcida. Então, tudo aquilo que Deus nos orienta vai fortalecer a nossa fé. O grão de mostarda, né, foi usado e as outras sementes. Se você plantar o grão de mostarda e uma semente de manga, digamos assim, os dois vão crescer. É. Os dois vão virar planta. E os dois vão produzir frutos. Sim. Bom, então é isso. Não é porque eu tenho uma fé, às vezes, menor, é que eu não vou fazer a minha parte, que é plantar, receber nutriente e dar fruto. Vou frutificar. Agora, se eu ficar com uma fé do tamanho assim, de mostarda e não plantar, eu não vou frutificar. E essa fé vai fazer o quê? Morrer. Igual o grão. Vai secar e vai morrer. Então, a questão é que, por mais pequena que seja ou grande que seja a fé, nós devemos exercitar. Porque senão ela vai morrer. Jesus sempre ilustrava as coisas espirituais com as da natureza, né? E a gente vê que o grão, se você deixar ele de perto fora da terra, ele perde a germinação. É como você falou, ele não vai nascer e vai morrer. Né? E a fé, até aquele pouquinho que tiver, vai acabar. Nós vamos exercitar. E como que nós vamos robustecer ou adquirir ou aumentar essa fé? Através da palavra de Deus. Ela fala aqui, não, se tens fé como essa vez de lançar mão da palavra de Deus, né? E de todos os meios eficazes por ele designado. Todos os meios, nutrientes. Quais são os nutrientes, né? Então, aqui nessa própria experiência, ele já falou, você não vence sem oração e jejum. Então, depois no decorrer, oração, jejum, consagração, trabalho missionário, né? Então, são ferramentas, tudo isso são ferramentas para fortalecer a nossa fé. Então, quando a gente ouve a pessoa falar assim, eu estou tão desanimado. Ué, mas está desanimado por quê? Não está orando, não está fazendo culto matinal, culto familiar, não está fazendo devoção matinal, não está se envolvendo com o trabalho missionário, não está se envolvendo com os trabalhos da igreja. Então, você pode ver, toda pessoa que fala estou desanimado já não está se envolvendo com mais nada ainda. Né? E aí você tem que puxar a pessoa, vamos se envolver então, vamos fazer trabalho missionário, vamos fazer visita, vamos dar estudo, vamos sair a coral, quer dizer, vamos se envolver com o trabalho da igreja, e aí a gente fica orando com a pessoa, vendo com que a pessoa ore, para conseguir a pessoa a voltar a ter consagração com Deus. Então a fé, vamos comparar agora não com a semente, mas com uma planta. A planta, se você parar de jogar ela não. Se não der alimento, ela não. Se a gente usar esses atributos, né, que foi falado aqui, que aumenta a nossa fé, o que vai acontecer? A gente vai morrer. E aqui fala, se nós usarmos, né, assim se robustecerá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Então, a gente vê que maravilha, né? Quando nós usamos os meios que Deus designou para nós, porque são meios designados por Ele. Mesmo assim, para aumentar a nossa fé, né? Mas nós temos que usar esses meios. E aí fala que o poder do céu está ao nosso dia. Essa é uma experiência maravilhosa que ocorreu ali, né? Teve um problema com os discípulos, eles não conseguiram, né, expulsar esse demônio, mas Jesus estava ali presente, reverteu essa situação toda, né, e deixando a família feliz. Mas é uma lição para nós, né? Essa experiência dos discípulos, a tarefa que Jesus deixou para o seu povo hoje, nós devemos estar preparados para enfrentar tudo isso. Paulo falando, não tem que lutar contra a carne, mas contra quem? Cristãos não prestar. Então, nós devemos estar pronto. Pronto como? Como nós damos na lição aqui. Nós temos que ter essa fé. E se nós não tivermos, temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude, né, a ter mais fé, a ter essa fé que é necessário. Eu acho que a essência da lição é exatamente essa. Eles tinham chegado para o trabalho missionário, feito vários milagres, estavam fortes, e agora eles tinham murmurado, né, quando Jesus chamou os três, mal imaginava eles do que ia vir depois. Então, é por isso que nós temos que vigiar, né? Não murmurar, não ficar com má suspeita, com ciúmes, não deixar esse sentimento tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque a gente não imagina qual vai ser a crise que está se aproximando de nós. Então, a crise ia vir de toda forma, mas eles podiam estar preparados para eles expulsarem esse demônio. Mas eles não estavam com ciúmes, murmurando, com má suspeita. Então, quando esses pensamentos, esses sentimentos satânicos, né, vêm até nós, a gente tem que orar a Deus e expulsar esse sentimento, porque a gente não sabe o que vai enfrentar no outro dia. Que tipo de problemas vamos enfrentar,
Enfim, nesse mundo ele pode enfrentar muitas coisas. Então a gente tem que estar sempre preparado. Então isso que Jesus falou para nós vigiar, né? Vigiai e orai. Né? Essa, aliás, é a mensagem da nossa igreja. Vigiar e orar. Porque a gente não sabe como vai ser o próximo dia, ou qual vai ser o próximo problema, que como povo de Deus nós não temos que enfrentar. Então, a próxima prova, né? Próxima prova. Próxima prova. Se eles tivessem robustecendo a fé deles, fortalecendo a fé, como fala aqui, né? Eles estariam mais preparados para enfrentar essa prova que veio diante deles. Agradeço a participação de vocês. Então, agradeço a vocês também que assistiram esse vídeo até aqui. Curte, compartilha, se possível, comenta, ajuda bastante no nosso trabalho. E até a próxima semana com mais um Lições para a Vida Cristã. Amém. Se você estiver compartilhando, você também estará divulgando o trabalho da evangelização.